2, 3. Uma boa noite a todos que estão aqui conosco presencialmente no Lar Espiritual Seara de José, na Rua Evaristo da Viga 266, onde hoje nós chegamos a mais um capítulo, o capítulo 46 do livro Os Mensageiros, cujo título é Aprendendo Sempre. E você que está assistindo em vídeo gravado, vem aqui com a gente, né? Vem assistir presencialmente, é muito mais divertido presencialmente do que ver na telinha pequenininha do seu computador ou do seu celular. Mas antes de qualquer coisa, vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer a Deus pela oportunidade bendita de estarmos novamente reunidos sobre o teto dessa casa espírita que nos recebe com tanto amor. A Jesus, por ser o homem que veio para traçar esse caminho de amor, fraternidade e caridade para com todos. Agradecer também aos nossos anjos guardiões, nossos anjos da guarda, nossos mentores pessoais, que nos acompanham sempre em todas as situações, nos intuindo, mas nem sempre nós ouvindo. E agradecemos também aos espíritos que prepararam esse salão com tanto amor para nos receber nessa noite. Que assim seja. Então, chegamos ao capítulo 46, Aprendendo Sempre, né? Aquela reunião que nós já tivemos na nossa reunião passada, nosso vídeo passado, onde André Luiz, Vicente e Aniceto retornam à casa de Dona Isabel, onde vai ter uma reunião mediúnica, né? Aqui, você que está vendo pela telinha, você não tem essa percepção, mas quem está aqui tem. Está vendo aqui, ó, eles são transparentes, né? Os espíritos, quando são espíritos, são transparentes, os encarnados são mais sólidos, né? Mas é uma reunião mediúnica na casa da Dona Isabel e a gente vai ver agora o que Aniceto, Vicente e André Luiz, os nossos três heróis nessa saga, desde o capítulo 1 de Mensageiros, têm a nos contar hoje. Segundo informações de Aniceto, faltava mais de 1 hora para o início da preleção evangélica, sob a responsabilidade do Sr. Bentes. Esse senhor que está aqui, ó, Sr. Bentes. Na esfera dos frequentadores encarnados, mas o movimento de serviço espiritual tornara-se intensíssimo, ou seja, faltava 1 hora para começar a tarefa dos encarnados. Né? Quando nós marcamos aqui 18h45, 19 horas para começar a nossa roda de conversa, mas muito antes disso, ou quando tem uma palestra espírita, que é marcada às 20 horas, muito antes disso, o salão já está sendo preparado, espíritos já estão sendo atendidos, né? Então aqui faltava 1 hora para começar o atendimento na esfera dos encarnados, mas na esfera dos espíritos o trabalho já estava correndo solto. Reuniam-se ali para olhos humanos 35 individualidades terrestres. E, no entanto, em nosso círculo, o número de necessitados excedia de 200, ou seja, tinham 35 encarnados e mais de 200 espíritos para serem atendidos. Porquanto agora a Assembleia estava acrescida de muitas entidades que formavam o séquito perturbador da maioria dos aprendizes ali congregados. O que ele queria dizer com isso? Que muitos dos espíritos que estavam lá tinham vindo junto com os encarnados. Acompanhando, né? Grudadinho, que nem chiclete. Então nós tínhamos 35 encarnados e mais de 200, né, de espíritos, fora a acrescida de muitas entidades que formavam o séquito, né, aquelas pessoas que seguem, perturbador da maioria dos aprendizes congregados. Os aprendizes congregados era quem estava assistindo. Quem estava lá, os encarnados que estavam na reunião. Para elas, organizou-se uma divisão especial que me pareceu constituída por elementos de maior vigilância, visto chegarem quase obrigatoriamente acompanhando os que buscavam socorro espiritual sem a indicação dos orientadores em serviço nas vias públicas. Então, está aqui, eles vinham junto
né, com as pessoas que iam lá buscar algum tipo de auxílio. Tem eu acho que é Obreiros da Vida Eterna, ou não é Missionários, acho que é Obreiros mesmo, que fala dessa relação nós e eles, né, e o quanto eles... no capítulo... Acho que é no capítulo 20 e pouco desse livro também fala, quando eles chegam a primeira vez na casa da Dona Isabel, que o André Luiz relata o que ele vê, né? Espíritos montados em cima de pessoas andando na rua, né? Espíritos nas janelas, em cima dos carros. Então é assim. Ainda bem que eu não vejo. Não, mas talvez seja uma visão bem perturbadora mesmo. A movimentação era enorme e o tempo era escasso para qualquer observação, sem movimento ativo. Todos os servidores da casa se mantinham a postos, desenvolvendo a melhor atenção. Reparei que em um ângulo da grande mesa havia numerosas indicações de receituário e assistência. Os mais variados nomes ali se enfileiravam. Muitas pessoas pediam conselhos médicos, orientação, assistência e passes. 4 facultativos espirituais se moviam diligentes e, secundando-lhes o esforço humanitário, 40 cooperadores diretos iam e vinham, recolhendo informações e enriquecendo os pormenores. Então, aqui ele diz que em cima da mesa tinham papéis, né, que a gente faz, né, que a gente coloca o nome das pessoas pedindo saúde ou, sei lá, o que cada um tiver que pedir, né? Esses pedidos, né, tinham 4 trabalhadores espirituais, 4 trabalhadores espirituais que se moviam dirigentes e ajudando eles, 40 cooperadores diretos, iam e vindo. Então, possivelmente, eles vinham, liam, aí pediam para eles procurar alguma situação, investigar alguma coisa, mas tinham 4 coordenando a mesa, essas listas, e 40 trabalhando por trás. Aproximando-nos do grande número de papéis nominados, e enquanto curiosamente buscava examiná-los, Aniceto explicou. Mais uma vez, o André Luiz, curioso, né? Porque é a função dele como médico e pesquisador, ele era curioso, ele queria ler o que as pessoas estavam pedindo naqueles papéis. Aniceto explicou: temos aqui a indicação das pessoas que se afirmam necessitadas de amparo e socorro imediato. Mas recebem elas tudo quanto pedem? Indagou Vicente curioso. Boa pergunta, né? Elas pedem, mas será que elas recebem o que elas pedem? Nosso mentor sorriu e respondeu: recebem o que precisam. Muitos solicitam a cura do corpo, mas somos forçados a estudar até que ponto lhes podemos ser úteis no particularismo dos seus desejos. Outros reclamam orientações várias, obrigando-nos a equilibrar nossa cooperação, de modo a lhes não tolher a liberdade individual. Por exemplo, a gente pode pedir mais saúde, um emprego, que aquela vizinha chata do 335 mude do prédio, né? Mas nem tudo será atendido, né? E eles ainda se têm a preocupação de não fazer algo que possa tolher o livre-arbítrio de cada um, que é a liberdade individual. A existência terrestre é um curso ativo de preparação espiritual e quase sempre não faltam na escola os alunos ociosos, que perdem o tempo ao invés de aproveitá-lo, ansiosos pelas realizações mentirosas do menor esforço. Aqui ele diz que muita gente pede, mas não se esforça para fazer a parte dela. Desse modo, no capítulo das orientações, a maior parte dos pedidos são desacissados, sem juízo. Pedidos completamente fora, pedem coisas tipo, me dá os 4 números, 5 números da Mega Sena aí, né? A solicitação de terapêutica para a manutenção da saúde física, pelos que de fato se interessam pelo concurso espiritual, é sempre justa. Todavia, no que concerne a conselhos para a vida normal, é imprescindível muita cautela de nossa parte,
diante das requisições daqueles que se negam voluntariamente aos testemunhos de conduta cristã. Esse tipo de pedido de conselhos da vida normal, da vida cotidiana, era muito comum na época de Jesus, antes de Jesus. Na época de Moisés, era muito comum. Eles chamavam de espíritos da casa. Então eles se reuniam, tinha um espírito da casa, um espírito que ia lá e eles conversavam. Está na Bíblia isso, né? Em Deuteronômio, inclusive, tem lá Moisés proibindo as evocações. E tem muitos irmãos nossos de outras matizes religiosas, como os batistas, os católicos e os protestantes, que se baseiam nessa frase de Deuteronômio para dizer que o que nós fazemos é proibido, né? Evocar os espíritos. Mas só que a proibição que foi feita naquela situação é por quê? Porque as evocações vinham para fazer pedidos dos mais absurdos. As pessoas perguntavam, será que a minha colheita vai ser boa? Será que eu posso comprar uma biga nova? Será que eu planto uva A ou uva B? Será que eu posso me livrar da vizinha do 335? Eram as perguntas mais descabidas. Então foi nesse sentido que Moisés proibiu as evocações, né? Então aqui é a mesma coisa. Muitos de nós, né, vamos lá e fazemos pedidos descabidos, né? Podemos pedir pela nossa saúde, pela saúde dos outros, claro, pela saúde da humanidade, pelo planeta, né? Mas ele coloca que a solicitação terapêutica para a manutenção da saúde física, pelos que de fato se interessam pelo concurso espiritual, é sempre justa, ou seja, nós temos que pedir isso, mas também temos que fazer a nossa parte. Nós temos que mentalizar, fazer a nossa parte, pedir aos espíritos, trabalhar por eles, né? Vamos lá. Aqui ele coloca no final, né? É imprescindível muita cautela de nossa parte diante das requisições daqueles que se negam voluntariamente aos testemunhos da conduta cristã. Ou seja, fazem horrores, aprontam de tudo e depois vão no centro espírita, ou na igreja católica, ou na igreja evangélica e pedem benefícios para si. Mas o que eles fazem pelos outros? O Evangelho está cheio de sagrados roteiros espirituais e o discípulo, pelo menos diante da própria consciência, deve considerar-se obrigado a conhecê-los. O Evangelho está cheio de sagrados roteiros espirituais e deve considerar-se obrigado a conhecê-los. Jesus já nos disse, né? Ele transformou os 10 mandamentos de Moisés em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso é o mínimo que a gente tem que saber e a gente tem que praticar. Para aí saber se a gente tem direito de ser atendido num pedido, né? Porque Jesus já disse, né? Cada um conforme as suas obras. Pedir está no direito de todos. Mas o que você faz também para ter o benefício, né? O instrutor antigo fez pequena pausa, mudou a inflexão de voz, como para acentuar fortemente as palavras e considerou. Esse instrutor antigo é o Aniceto, né? Porque ele tem muito tempo de casa, né? Possivelmente vocês objetarão que toda pergunta exige resposta e todo pedido merece solução. Entretanto, nesse caso de esclarecer determinadas solicitações dos companheiros encarnados, devemos recorrer muitas vezes ao silêncio. Como recomendar humildade àqueles que a pregam para os outros? Né? Como ensinar a paciência aos que já aconselham aos semelhantes? E como indicar o bálsamo do trabalho aos que já sabem condenar a ociosidade alheia? Não seria contrassenso? Ler os ensinamentos da vida para os cegos e para os ignorantes é obra meritória, mas repeti-los aos que já se encontram plenamente informados não será menosprezo ao valor do tempo? Resumindo isso tudo, adianta alguma coisa eles falarem para a gente, sejam mais humildes? A gente já sabe que a gente tem que ser mais humilde.
Sejam menos orgulhosos, a gente já sabe que tem que ser menos. Então não adianta ficar repetindo. Tem uma frase que se usa: dar pérola aos porcos. Adianta. Eles não vão saber o que fazer com aquilo. Mas o exemplo talvez não caiba bem aqui. A gente conhece já a lei de Deus. Jesus falou: sois deuses, podeis fazer isso e muito mais. Dizei aquela montanha, saia daqui para lá e ela irá. O que significa isso? Que a gente conhece a lei de Deus, a gente já sabe, a gente tem essa me ajuda aí. Meu Deus, fugiu a palavra. Nós já temos essa energia divina dentro de nós, né? Nós sabemos o que é certo, nós sabemos o que é errado. Então não adianta eles virem para a gente pedir alguma coisa, tipo, quero ser mais humilde. Se seja, né? Os espíritos já falaram para vocês, para nós, desculpa, já falaram para nós, sejam mais humildes. Toda a obra da doutrina é assim, a Bíblia é assim. Sejam mais caridosos, fraternos. Quando apontar o dedo para um, seu irmão, lembre que tem 3 apontados para você. Ó. 1, 3. Entendeu? Então a gente tem que primeiro a gente tem que cuidar de nós, porque a caminhada é individual. Né? Em vez de ajudar quem eu mais amo, eu tenho que me ajudar primeiro, senão eu não vou poder ajudar quem eu mais amo. É a técnica do avião. Quem já andou de avião aqui sabe. Quando eles dão o treinamento no avião, eles falam, quando cair a máscara, quem é a primeira pessoa que você tem que pegar a máscara e colocar primeiro em quem? No seu filho? No seu marido? Não, em você. Porque se você não colocar a máscara em você, você não vai poder ajudar ninguém. Você vai desmaiar, né? Vamos lá. Alma alguma, nas diversas confissões religiosas do cristianismo, recebe notícias de Jesus sem razão de ser. Ora, se toda condição de trabalho edificante traduz compromisso da criatura, todo conhecimento do Cristo traduz responsabilidade. Cada aprendiz do Mestre, portanto, está no dever de observar a consciência, conferindo-lhe os alvítres profundos com as disposições evangélicas. Aqui, o que ele está falando aqui, o que ele nos passa, Aniceto. Toda a condição de trabalho edificante traduz compromisso da criatura, ou seja, todo o trabalho que você faz em prol do próximo é um compromisso que você traz para você mesmo. Todo o conhecimento do Cristo traduz o quê? Responsabilidade. Quem assistiu Homem-Aranha, o primeiro filme, lembra do tio do Homem-Aranha? O que o tio do Homem-Aranha falou para o Peter Parker, quando o Peter Parker viu o tio caído no chão porque tomou um tiro de um ladrão, de um assaltante, que ele teve a oportunidade de prender e não quis. Teve o livre-arbítrio. O tio falou para ele, grandes poderes, grandes responsabilidades. Nós temos grandes poderes, porque nós temos isso aqui, ó. Todo o conhecimento do Cristo nós temos. Esse é o nosso maior poder. Então nós temos grandes responsabilidades. Então, portanto, está no nosso dever observar a consciência, conferindo os alvítres profundos com as disposições evangélicas. Ou seja, eu posso pedir alguma coisa? Claro que eu posso. Posso pedir saúde para mim, para vocês, para todos. Posso pedir mais paciência. Posso pedir mais humildade. Posso pedir uma série de coisas. Mas desde que estejam aqui, ó, dentro das disposições evangélicas. Não adianta ficar pedindo coisas materiais, por exemplo. Vicente, que escutava com grande interesse, aventou. No entanto, ousaria lembrar os que formulam semelhantes pedidos levianamente. Sim, elucidou Aniceto sorrindo, mas nós não poderemos copiar-lhes o impulso. Os desencarnados e os encarnados, que ainda abusam das possibilidades do intercâmbio entre as esferas visíveis e invisíveis ao homem comum,
pagarão alto preço pela invigilância. Aqui ele faz um alerta aos médiuns, né? E às pessoas que pedem mensagens dos espíritos para ter, sei lá, informações vis, né? Então, aqui, ó, os desencarnados e encarnados que ainda abusam das possibilidades do intercâmbio entre as esferas visíveis e invisíveis ao homem comum pagarão alto preço pela invigilância. Então, você não... todo mundo, sei lá, deve ter tido alguma vez uma curiosidade de ir numa reunião mediúnica e tipo assim, se eu perguntar para o espírito, né, alguma coisa assim do tipo, o que eu vou ser daqui para frente, o que vai acontecer comigo? E eles não sabem. E se alguém falar alguma coisa, está mentindo. A gente tem uma linha encarnatória, nós desenhamos uma linha encarnatória, né? Que foi desenhada lá no mundo espiritual por nós, com o auxílio do nosso anjo da guarda, ou com o nosso mentor, que nos acompanha desde que nós nascemos. Está lá. Olha, nós vamos fazer isso, eu me proponho a fazer aquilo, eu vou fazer isso. Aí a gente nasce. E aí o que acontece? Esquecemos do que combinamos, mas não esquecemos do que temos que fazer, porque o que temos que fazer está aqui, ó, gravado na nossa consciência e no nosso coração. Fazer o bem ao próximo, amar, ser fraterno. Isso a gente sabe. A gente pode não lembrar, tipo, quando eu tiver 38 anos eu vou montar um centro espírita. No livro, no filme, né, os personagens, eles tinham essa linha de procedimento quando reencarnassem. Iam montar um centro espírita, um deles que era abastado ia auxiliar eu estou dando até meus spoilers aqui, mas quem viu o filme ia auxiliar na manutenção, o médium, que era poderoso, ia ser um médium do psicográfico do centro, o médium se desvirtuou, começou a vender psicografia, o rico acabou não se aproximando da doutrina justamente por causa não acabou encontrando nesse médium a força para ele acreditar, né? Ele ficou meio cético. E assim foi. Todos não conseguiram colocar adiante aquilo que eles tinham programado lá, né? E, infelizmente, ou felizmente, muitas coisas a gente promete, né? A gente lá, se deixar, a gente promete que vai fazer vai fazer um monte de coisa. E aí os próprios mentores, o próprio assunto agora, calma, olha, tua ficha corrida é isso aqui, ó. Quer fazer só isso? Já está bom. Não, me dá mais. Faz só isso que já está bom. E a gente às vezes não consegue nem fazer isso, traz mais um pouco. Aí aumenta a ficha corrida, né? Nesse caso, eu perguntei respeitoso, como corresponder aos pedidos de orientação? Boa pergunta que Vicente fez. Aniceto responde da seguinte forma: alguns raros, esclareceu nosso orientador, merecem o concurso da nossa elucidação verbal, na hipótese de se referirem aos interesses eternos do espírito, quando isso nos seja possível. Mesmo quando o pedido é honesto, né? Pedido sobre interesses eternos dos espíritos, mesmo assim, quando seja possível. Entretanto, quase sempre é indispensável nada responder de maneira direta, auxiliando os interessados na pauta dos nossos recursos em silêncio, mesmo porque não temos grande tempo para relembrar a irmãos encarnados certas obrigações que lhes não deviam escapar da memória para a felicidade de si mesmos. Então, está vendo? Eles, mesmo que eles saibam, mesmo que eles sejam informados, aí chega numa reunião mediúnica, eu falei, o que eu tenho que fazer? O que foi programado para a minha encarnação?
Eu estou indo pelo caminho certo? Mesmo que isso tenha a possibilidade de ser feito, eles não têm grande tempo para relembrar irmãos encarnados certas obrigações. Então eles podem falar en passant. Você tem que continue nessa toada, seja mais humilde, continua frequentando o centro, vai estudar, vai fazer o NED toda quinta-feira às 6:45 no Lar Espiritual Seara de José, né? Assiste vídeos espíritas, filmes espíritas, frequente um lar espiritual, assista palestras, leia, se instrua. Isso ele pode falar. Agora ele pode falar assim, olha, você está com 48 anos, quando com 38 você tinha que ter montado uma casa para cuidar de crianças, e você não fez, e aí, como é que faz? Acelera esse negócio, rapaz. Ele não vai falar isso. Para a felicidade de si mesmo, ou seja, para a nossa alegria, para a nossa felicidade, certas coisas não podem ser ditas, né? Certas coisas não podem e não devem ser ditas, porque senão a gente deixaria de ter livre-arbítrio, a gente ia virar marionetes na mão dos espíritos. Se a gente fizesse tudo o que eles falam que tem que ser feito. Se vocês procurarem em algum lugar, alguma vez, que tiver uma mensagem, sendo de um espírito, seja um centro espírita, e ele dizer literalmente o que vocês têm que fazer, desconfiem. Pode até ser que esteja lá certo, mas eu desconfiaria, porque isso não é o correto a ser feito. Calou-se por momentos o bondoso instrutor, considerando em seguida, interessado em nos subtrair quaisquer dúvidas. Muitas entidades desencarnadas estimam o fornecimento de palpites para as diversas situações e dificuldades terrestres, mas esses pobres amigos estacionam desastradamente em questões subalternas, incapazes de uma visão mais alta em face dos horizontes infinitos da vida eterna, convertendo-se em meros escravos de mentalidades inferiores encarnadas na Terra. Allan Kardec, acho que é no livro dos médiuns, né? Ele fala como saber se uma mensagem de um espírito deve ser levada em consideração ou não. Eu não lembro o termo agora, me desculpe o livro. O conteúdo da mensagem. O conteúdo da mensagem é o importante. Por quê? Porque a gente pode achar que os espíritos inferiores, como se usa o termo, né, não são inteligentes. São muito mais do que nós imaginamos. Muito mais do que nós imaginamos. Só que eles têm uma visão curta da situação, que nem ele colocou aqui. Ele tem uma visão curta da situação, então ele não tem grandes visões. Então, se dependendo do que você perguntar, ele pode tecer um texto lindo, usando palavras maravilhosas, te induzindo a fazer alguma coisa. E aí você tem que ler o conteúdo dessa mensagem. Está dentro de tudo que Jesus nos trouxe? Ou ele está comentando alguma coisa? Vamos dar um exemplo leviano aqui até. Você recebe uma mensagem, você pede uma mensagem, por exemplo, de um problema que você tem com um parente seu. Você quer lá uma mensagem, para saber, não sei o que eu faço, não me dou bem com meu parente, seja lá qual é o grau dele. Um espírito inferior, porém inteligente, inferior porque a gente fala que é o termo que se usa, mas ou muitos usam inclusive o termo espíritos ignorantes, né? Ignorantes no bem, no amor do Cristo, no amor de Deus, poderia falar assim: desista dele, não adianta, lá é pau que nasce torto, até a cinza vai ser torta, larga a mão, entendeu? Quando ele bater na tua porta, fecha a porta, segue o teu caminho, você já fez o que tinha que fazer. Não é assim. Possivelmente, um espírito mais elevado não ia falar o que você tem que fazer em relação a ela. Talvez ele falasse assim: tenha mais paciência,
dá um tempo na situação, aguarda um bom momento para você poder procurá-la. Reze por ela, ore por essa pessoa. Entendeu a diferença do conteúdo? Esqueçam que o nosso interesse imediato agora deve ser, acima de todos, aquele que se refira à espiritualidade superior. Nossos irmãos inquietos que forneçam palpites a preguiçosas mentes encarnadas sobre assuntos referentes à responsabilidade justa e necessária do homem, devem fazê-lo de própria conta. Ou seja, os espíritos que vêm, os irmãos inquietos, que fornecem palpites a preguiçosas mentes encarnadas, eles fazem por conta própria. Não tem auxílio de ninguém, não tem o apoio de ninguém. O que acontece então? Perguntou Vicente curioso. Nosso mentor, pô, mas não deveria ser proibido, não deveriam dar um jeito disso não acontecer? Livre-arbítrio, né? É livre-arbítrio. Nosso mentor, contudo, respondeu com outra pergunta. O que acontece ao homem de responsabilidade que se põe a brincar? Eu, por exemplo, sou um químico famoso, estudioso, sei tudo de química. E, de repente, eu começo a brincar em casa de fazer um monte de mistura maluca. O que pode acontecer em casa? Pode explodir. O que acontece ao homem de responsabilidade que se põe a brincar? Nesse instante, um dos clínicos espirituais, aproximando-se, foi gentilmente saudado por Aniceto, que lhe disse, depois de apresentar-nos: disponha da nossa colaboração humilde. Aqui estamos na qualidade de médicos itinerantes, prontos ao concurso ativo. Vem de nosso lar? Indagou o novo companheiro respeitosamente. Sim, respondeu Aniceto prestativo. Pois bem, considerou ele, se possível estimarei receber-lhes o auxílio após a reunião para 2 casos urgentes. Trata-se de uma jovem desencarnada hoje e de um agonizante, meu amigo. Sem dúvida, acentuou o nosso orientador solícito, aguardaremos suas indagações e ficará para o próximo capítulo. No próximo capítulo, nós vamos estudar 2 casos urgentes. Uma jovem desencarnada e de um agonizante. Tá? E a resposta que acontece ao homem de responsabilidade que se põe a brincar, eu já praticamente respondi, mas a gente vai ter mais sobre isso no próximo capítulo, tá? Mas é bem isso. A mediunidade é uma coisa muito séria. Não se pode brincar com mediunidade, né? Não se pode brincar com fazer pedidos aleatórios, como também não se pode vender mediunidade, né? Dê de graça o que de graça recebestes. Questão de interpretação do capítulo 46. Esqueci, está errado aqui, tá? Desculpem a minha falha. Segundo as explicações de Aniceto, por que os benfeitores espirituais nem sempre respondem diretamente aos pedidos de orientação feitos pelos encarnados? A. Porque os espíritos superiores não possuem autorização para orientar pessoas encarnadas sobre qualquer assunto? Talvez. B. Porque a maioria dos pedidos diz respeito a assuntos materiais e para não interferirem na liberdade e na responsabilidade individual, os benfeitores muitas vezes auxiliam em silêncio, reservando a orientação verbal apenas a raros casos ligados aos interesses eternos do espírito. C. Porque os pedidos de orientação são sempre considerados desnecessários, já que todos os encarnados conhecem perfeitamente o Evangelho. Essa aqui, com certeza, não é a resposta. E D. Porque os benfeitores espirituais priorizam exclusivamente o atendimento aos desencarnados, deixando os encarnados sem qualquer assistência. A D também não é. E aí, é A ou a B? Vocês estão ficando bom nisso, hein? Mas a A até tem um pouquinho de... Mas é que a B foi mais completa, né? A A, porque os espíritos superiores não possuem autorização para orientar pessoas encarnadas sobre qualquer assunto. Não tem mesmo, né? Não é nem questão de autorização, é questão de que não tem porquê, né? Ideia central do capítulo de hoje. Aniceto explica que os benfeitores analisam cada pedido com cautela, evitando interferir no livre-arbítrio e na responsabilidade pessoal dos encarnados. Lembra que eu falei que se eles resolvessem tudo para a gente ia virar marionete deles. A gente está à distância dos espíritos, como disse o Allan Kardec, nós estamos à distância de um cotovelo, nós nos acotovelamos a eles. Mas a gente não pode colocar nas costas dele
deles as responsabilidades pelos nossos atos. Os atos são nossos. No livro Memórias de um Suicida, nos primeiros capítulos, até onde eu li, o espírito induz o rapaz a se jogar do prédio, mas ele não empurra. Quem deu o passo foi ele. Então, ele afirma que apenas raramente oferecem orientação verbal quando relacionada aos interesses eternos do espírito, sendo mais comum auxiliarem em silêncio, sem substituir o esforço e o dever de cada aprendiz do Evangelho. Então, assim, esforço e dever. Deus ajuda quem cedo madruga. A espiritualidade superior auxilia, mas não substitui o esforço, a consciência e a responsabilidade individual de cada espírito em sua própria evolução. A espiritualidade superior auxilia, mas não substitui o esforço, a consciência e a responsabilidade individual de cada espírito em sua própria evolução. Ou seja, eles nos auxiliam, mas a caminhada é nossa. A gente é que tem que puxar a nossa charrua, né? A gente é que tem que empurrar o nosso arado. Ninguém vai fazer isso por nós, não. E aqui está, né, um desenho para exemplificar, né? Aprendendo sempre, o auxílio espiritual existe, mas respeito ao livre-arbítrio e responsabilidade de cada um. O movimento é intenso, né, na casa, assistência e o receituário, está aqui, os receituários, né? Nem sempre a resposta é verbal, às vezes a resposta pode ser a gente está recebendo um auxílio, um passe espiritual e a gente nem percebe, né? Às vezes a gente recebe uma intuição, não precisa vir uma carta psicograma, uma intuição, a gente recebe uma intuição. Ensinar o que já se sabe, aconselhar a quem não quer ouvir é perder tempo e desrespeitar a responsabilidade do outro. Ou seja, o outro não quer, deixa, né? O espírito evoluído não vai ficar falando assim para você, vai lá, faz isso, faz aquilo, olha, peraí que eu vou te dar a cartilha, o passo a passo. Não. Orientação e cautela com sabedoria, orientação com cautela é sabedoria, nem todo pedido é atendido como o encarnado quer, o que realmente precisa, o que apenas deseja, né? O Evangelho é o roteiro seguro para a vida, isso é muito verdade. Prontos para servir sempre, e o nosso foco maior é a espiritualidade superior. Assuntos pequenos não podem nos fazer esquecer o que realmente importa, a vida eterna e o progresso do espírito. Cada escolha traz consequências. Quem usa mal o auxílio espiritual pagará caro. Quem assume a própria responsabilidade evolui. Tá? O pagar caro aqui não vai sofrer, não vai ser castigado, né? Mas vai atrasar a própria evolução. Aprender sempre a assumir a própria evolução com consciência, trabalho e amor. Bonito, né? E agora... Trinta e 35 olhares no salão, no plano físico, mas no invisível a busca é o serviço definitivo. 2 centenas de almas, papéis sobre a mesa em fileira. Cada prece um pedido, um desejo de curar. Mas o mentor sorri no silêncio do saber. Nem tudo que se pede é o que a alma tem que ter. Não busques no atalho a lição que o tempo traz. Conhecer o Evangelho é compromisso com a paz. A terra é uma escola, o dever exige luz. Na voz da consciência fala o roteiro de Jesus. Pedem remédio ao corpo, conselhos pra caminhar, mas recusam testemunho, o dever de se transformar.
Como ensinar o trabalho a quem condena o suor. Como pregar paciência a quem recusa o amor. O silêncio do guia é o mais profundo educar, pois o conhecimento é a responsabilidade a despertar. Longe dos palpites e da busca do menor esforço. A mente invigilante sofre o próprio descompasso. Serve com humildade, acolhe quem vem sofrer. Há uma jovem recém-chegada e um irmão a socorrer. Não busques no atalho a lição que o tempo traz. Conhecer o Evangelho é compromisso com a paz. A terra é uma escola, o dever exige luz. Na voz da consciência fala o roteiro de Jesus. Médicos itinerantes prontos a trabalhar. Recebe o que precisas, aprende a caminhar, aprende sempre, aprende a caminhar. Qualquer hora dessa não precisa nem mais eu falar, só põe a música. Na semana que vem, 47, capítulo 47, no trabalho ativo, né? E eu, de novo, peço que você que está assistindo a gente pelo YouTube, vídeo gravado, venha até aqui, Lar Espiritual Seara de Jesus, de novo. Lar Espiritual Seara de José, na Rua Evaristo da Veiga, 266. Lar Espiritual Seara de José, Evaristo da Veiga, 266, toda quinta-feira, 15 para as 19 horas ou 18h45. Conto com a tua presença, tá bom? Obrigado e até semana que vem.